Olá, como você está? Tudo bem? Bom, eu imagino que sim, eu presumo que sim, sobretudo você, torcedor e torcedora, especialmente do Fortaleza. Sigam o líder, meus amigos. Sigam o líder. Hoje, o Leão do PC rugiu mais alto em relação ao outro leão, o Leão da Ilha. Conseguiu uma vitória muito difícil. Uma daquelas vitórias que deixa o torcedor muito feliz, mas também muito aliviado. Em um daqueles jogos que o torcedor sofreu, eu diria para vocês que muito, em alguns aspectos, bem mais do que nos outros jogos em que Fortaleza conseguiu ganhar de goleada em relação ao Internacional, ganhou de goleada em relação ao grande arquirrival, e na grande virada, no grande jogo também, contra o Atlético Mineiro. Em alguns momentos da partida, em muitos aspectos, o torcedor sofreu muito mais do que todos esses jogos que o Leão conseguiu vencer até com mais facilidade. Porque há jogos, meus amigos, minhas amigas, que as coisas não vão acontecer. Haverá jogos que, de fato, Fortaleza vai sofrer demais, não vai conseguir colocar o seu modelo dentro de campo, não vai conseguir, as ideias do técnico Rony Pavlo Vojvoda não vão ser devidamente interpretadas por alguns jogadores dentro de campo. Mas o mais importante de tudo isso, meus queridos amigos e amigas, torcedores do Fortaleza e torcedoras também do Leão do PC, o mais importante de tudo isso, quando este cenário acontecer, quando este cenário estiver presente nos jogos do Leão, o mais importante é que a equipe consiga a vitória, que foi o que aconteceu hoje. Após a cobrança de pênalti do Wellington Paulista, pênalti que foi oportunizado por duas situações, gente. A primeira delas foi oportunizado por uma jogada bastante infantil do jogador do Leão, do outro Leão, o Leão da Ilha, né? E também foi oportunizado indiretamente por uma outra situação que foi a pressão do Fortaleza, sem a pressão do Fortaleza. A pressão do Fortaleza gerou ali no jogador do Sport também. Ele cometeu aquele pênalti porque ele foi infantil, mas isso também é em função de que os jogadores do Sport estavam o tempo inteiro focados em não levar o gol, em serem defensores ferrenhos, ali do seu próprio arco e não deixar com que a bola entrasse no arco. Eles estavam em campo para evitar o gol, ficaram o tempo inteiro focados nisso. Bom, meus amigos, isso também cansa, isso também acaba desgastando o jogador fisicamente, mentalmente, e numa dessas aí o jogador acaba se perdendo e faz a bobagem. Então a bobagem vem também um pouco do próprio jogador, que às vezes está muito emocionalmente ali com problemas no jogo, e também vem do cansaço mental dele, o cansaço mental que atinge justamente este jogador que não está tão bem assim, né, e que acaba ficando muito indisposto diante da pressão. Que pressão, Josa? A pressão. Mas a pressão não aconteceu. Aconteceu sim. Não aconteceu da forma que a gente conhece. Não aconteceu daquele jeito que o Leão do PC está acostumado a vencer os seus adversários a partir da chegada do Rony Pavlo Vojvoda ao comando do banco de reservas. Não aconteceu da forma como o Fortaleza venceu de goleada o seu arquirrival. Não aconteceu da forma como o Fortaleza goleou o Internacional. Também da forma como a equipe venceu aquela virada fantástica sobre o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais. Não aconteceu dessas formas. Aconteceu através de um tipo de jogo muito diferente do que tem sido esse jogo do Fortaleza. Porque hoje o tipo de jogo ideal não aconteceu. As coisas não foram possíveis. Terá jogos em que isto também vai voltar a acontecer, minha gente. Ou seja, as ideias do técnico não conseguem receber o devido entendimento dentro de campo dos jogadores. Eles não conseguem, por exemplo, fazer com que criar jogadas a partir dessas ideias. Mas teve pressão? Teve pressão. Porque ninguém pode negar que o Fortaleza tentou o tempo inteiro. Mesmo sem conseguir fazer o mesmo tipo de jogo de sempre, tentou de várias formas possíveis, tentou chegar ao gol. Pressionou da maneira que conseguiu pressionar. E essa maneira não foi das melhores possíveis, mas não deixou de ser uma pressão. Fortaleza tentou através de chutes de fora da área, através de cruzamentos para a área, às vezes cruzamentos altos, às vezes era quase só cruzamento também, né? Bola mais alongada, várias maneiras, tentou de várias formas, porque o jogo ideal não estava sendo possível no dia de hoje, não estava sendo possível também por vários aspectos. Um deles era a disposição do Sport de jogar apenas pelo empate, de não levar gols, e de, se fosse possível, fazer um golzinho, mas de não levar gol, não levar gol. E aí, meus amigos, o Sport esteve com essa disposição hoje diante de uma equipe que era favorita contra ele. Não é que o Sport estava jogando contra uma equipe contra a qual ele era favorito.
o Fortaleza hoje era favorito. Então, para o Sport não tinha nada a perder se conseguisse o empate hoje diante do Fortaleza. E a disposição da equipe foi realmente empatar, né? E o Fortaleza não conseguiu romper com a forte marcação do Leão da Ilha. O Sport soube compactar suas linhas, soube se fechar muito bem durante o primeiro tempo, especialmente. Fez um jogo até interessante para suas limitações técnicas. Foi um jogo muito interessante do Sport. O Louser é esse técnico mesmo defensivo, né, que vai armar sua equipe de forma defensiva para a maioria dos jogos. Em alguns aspectos, em alguns momentos, a equipe até lembrava, né, o Sport, não dos bons momentos, digamos assim, mas dos momentos... Não, dos bons momentos sim, né? Porque o Sport, ele se livra, gostemos ou não, a partir do ferrolho ali defensivo do Jair. Em alguns momentos a equipe tinha até algumas semelhanças ali, mas em outros até trabalhava um pouco melhor ali as suas linhas, sabia compactar um pouco melhor, sabia até mesmo... enfim, se aproximar, sair com uma certa facilidade, mas enfim, o fato é que o Sport dificultou muito a vida do Fortaleza. E o Fortaleza precisou jogar e tentou jogar como pôde jogar. Por isso que o jogo não foi tão bonito assim, mas o Fortaleza conseguiu vencer. A pergunta que fica é, por que o Vojvoda foi, por exemplo, com o Carlinhos? Porque ele não poderia colocar o Crispim naquele setor. E o Fortaleza segue a precisar de um lateral esquerdo. Sem o lateral esquerdo, vai jogar com Carlinhos. E o Carlinhos foi um dos jogadores que não conseguiram ser esse intérprete das ideias do técnico dentro de campo. Se esforçou, correu e tentou estar em vários momentos, vários lugares do campo, mas não conseguiu ser. Talvez ele não seja mesmo esse jogador para ser um titular mesmo, em muitos aspectos, nem mesmo reserva. Talvez, né, uma necessidade de uma barca seja necessária mesmo, né? Uma barca seja necessária e o Carlinhos talvez seja um jogador que precise embarcar, né? Então, porque ele é um jogador que, na minha opinião, ele pode ser muito útil, mas nesse momento, para essa equipe, com esse tipo de jogo, talvez ele não seja um desses atletas tão necessários assim, né? O Luiz Henrique também foi para campo porque o Matheus Vargas está muito cansado e este era o jogo para o Vojvoda fazer mudanças na equipe. Por quê? Porque é um técnico que gosta de rodar o elenco, né? O elenco vai sempre rodar em vários momentos do campeonato. Isto é necessário e se isso é necessário, ele precisava praticar esse tipo de coisa justamente nesse jogo contra o Sport, que em tese é um adversário mais tranquilo, né? Então era um jogo para que esses jogadores... outros jogadores como o Luiz Henrique entrassem em campo, e foi o que aconteceu. E o Luiz Henrique foi mais um que se mostrou nesse jogo não ser muito capaz de entender muito o que é esse jogo do Fortaleza. Claro, foi um jogo em que ele entrou como titular, em outros ele pode entrar também, ele pode até melhorar, ele pode evoluir, mas nesse jogo pelo menos ele demonstrou que ele não tem essa capacidade toda. A equipe teve dificuldades, muitas dificuldades por causa do adversário, mas também por causa do seu próprio jogo. E eu tenho certeza que você, torcedor do Fortaleza, sofreu demais no jogo de hoje. Confessa, você sofreu muito mais até do que em muitos jogos. Em muitos dos jogos em que o Fortaleza venceu com mais facilidade. Em alguns aspectos eu diria que você sofreu até mais do que naquele jogo contra o Galo. Você sofreu até mais do que no jogo contra o arquirrival, o Ceará. Pode confessar, né? Por quê? Porque a impressão que dava é que o gol não acontecia, é que o gol não ia acontecer. No primeiro tempo, essa impressão foi passada, no segundo tempo, também isso aconteceu. Notadamente, ali, a partir dos 20 minutos, eu tenho certeza que muito torcedor do Fortaleza imaginava que o gol não aconteceria. Não é verdade? Porque a coisa realmente estava muito difícil. A coisa parecia que não ia mesmo. Agora, tem jogo que isto, realmente, como eu disse, esse cenário vai se apresentar. E quando esse cenário se apresentar, o Fortaleza terá de fazer aquilo que fez hoje, vencer a partida. E vai vencer muitos jogos com essa dificuldade, gerando muito sofrimento para o torcedor, gerando muita expectativa. Agora, por que você sofreu tanto? Por que você sofreu tanto contra o Sport? Por que você, no fim das contas, ali não sossegou um pouquinho ali e falou assim, não, se a gente empatar tá muito bem, não tem nenhum problema, tal, porque era o Sport. E contra o Sport, você achava que a sua equipe tinha de vencer. Porque nos outros jogos, você dava o Fortaleza como uma equipe que não era favorita. E aí, né, o empate estava de bom tamanho em muitos aspectos. Contra o Sport, não. Era o jogo para vencer. E o mundo do futebol esperava que esse era o jogo para o Fortaleza vencer. E o Sport esperava que esse era um jogo para o Fortaleza vencer. Né? Então, o que acontece? Foi uma pressão muito grande. Uma pressão que talvez seja mais reduzida no outro jogo em que o Fortaleza talvez não seja tão favorito assim para vencer. Um jogo em que o adversário não vai se trancar tanto no campo de defesa como fez hoje o Leão da Ilha. Então eu tenho certeza que você sofreu muito, mas no fim das contas você acabou sorrindo porque o Leão do PC venceu de novo, minha gente. E venceu e é o líder do Campeonato Brasileiro. Ó, 3 rodadas. O Fortaleza
é o líder do Campeonato Brasileiro. Tem aí um outro time aí, né, que tá junto com o Fortaleza na liderança, mas nos critérios, o Leão tá destruindo, né, gente? É o líder pelos critérios à frente do Furacão. E, ó, meus amigos, ó, tem isso aqui, né? Três vitórias em 3 rodadas, né? Mas você pode falar também que faltam o quê, ó? Faltam 35 rodadas só. Falta 35 rodadas. E se continuar vencendo assim, quem sabe, né? Quem sabe não vai conseguir mesmo chegar uma pré-Libertadores, uma Libertadores, quem sabe? Você tem todo o direito de sonhar. E não fique com medo de sonhar não, né? Porque lá na frente pode dar errado e tal. Vamos aprender a viver o processo, minha gente. Vamos aprender a ser feliz com o que está acontecendo agora. Sem ficar se preocupando tanto com outro jogo, com os outros jogos, né? Com o final da... Vamos ser felizes com o que está acontecendo agora. Porque o que o Fortaleza está propiciando para você, torcedor, neste momento, já é muita felicidade, já é muita alegria, já é muito orgulho de ser nordestino, gente. Nordestino, orgulho de ser cearense também. Orgulho de ser torcedor do bravo Leão do PC. Obrigado, meus amigos e minhas amigas, por ficarem comigo neste vídeo até o final.